Olá, eu sou o Daniel. Sejam bem-vindos ao canal. A paz do Senhor para todos. Estamos aqui para apresentar mais uma aula sobre a penúltima lição de número 12. A lição de número 12 tem por título Novos Céus e Nova Terra. O texto áureo, que vamos tomar por base, encontra-se em Isaías capítulo 65, versículo 17, que diz assim: Porque eis que crio os céus e novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Os crentes viverão eternamente com Jesus na Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Embora para muitos que são materialistas e ateus, isso não passa de uma mera fantasia. Mas quero deixar bem claro que a Bíblia diz: bem-aventurado antes aqueles que não viram e creram. Nós não vimos, nós não contemplamos, mas nós cremos na palavra de Deus. Sabemos que o pecado que se originou pelo primeiro casal trouxe grandes consequências para toda a humanidade, inclusive a criação. A mesma espera pela sua redenção, e Deus há de restaurar todas as coisas na consumação dos séculos. Isso nós temos certeza, porque a própria Escritura nos prova isso. Veja o que diz na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Versículo 3, aliás. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então, nós estamos assegurados na palavra de Deus. Já que nós estamos falando sobre novos céus e nova terra, o que é a expressão novos céus e nova terra? A Bíblia fala claramente sobre novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra é o que podemos chamar de perfeito estado eterno. É uma descrição após a consumação de todas as coisas. Novos céus e nova terra é assim chamado porque ambos serão interligados segundo a palavra do Senhor. Em Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 3, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, esse período chamado perfeito estado eterno é assim chamado de novos céus, nova terra, porque ambos serão interligados. A Bíblia fala de uma Jerusalém terrestre, a cidade
de Deus, a cidade do rei Davi, a cidade do grande rei, uma cidade chamada Santa, uma cidade que foi perseguida, destruída, mas a Bíblia também fala da nova Jerusalém que está preparada nos céus, que vai descer do céu. Então ela vai ficar sobre a Jerusalém terrestre. A Jerusalém celeste vai ficar sobre a Jerusalém terrestre. Então, por isso que ambos serão interligados. A eternidade com Deus é a maior esperança daqueles que creem na sua palavra. Jesus ele deixou bem claro a promessa da eternidade. Ele disse que ia nos preparar lugar e viria outra vez e nos levaria para que onde ele estiver, nós possamos estar também. Assim, estaremos sempre com o Senhor, diz a sua palavra. Deus tem reservado coisas para seus servos que só a eternidade vai nos revelar. Não temos argumento, não temos palavras para expressar o que Deus tem reservado para nós. A Bíblia nos diz, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Por isso, bem-aventurado aqueles que creem, bem-aventurado aqueles que amam a palavra de Deus, que obedecem o seu evangelho, que faz de tudo para poder servir ao Senhor, rejeitando este mundo e seus prazeres. Porque o que Deus tem reservado, o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama, que amam a sua vinda, que entregou a sua vida a Jesus para servi-lo, as coisas que Ele tem preparado e reservado não tem comparação com as coisas que existem aqui nesta terra. Tudo que tem aqui nesta terra é inferior e não se compara com aquilo que Deus há de nos revelar na eternidade. Observações sobre a Nova Jerusalém. A Bíblia nos deixa claro alguns pontos relevantes que vamos comentar. Primeiro ponto, esta está preparada nos céus. A Nova Jerusalém, ela está preparada nos céus. A Bíblia diz em Filipenses 3:20 assim: e Deus, Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia deixa isso bem claro. Segundo, esta cidade é feita de materiais preciosos. O que a Bíblia fala, o que João descreveu, foram os elementos mais preciosos e puros na terra que ele pôde usar para entendimento da nossa linguagem. Mas tudo não se compara com as coisas que existem aqui na terra. Então João ele teve que descrever com algo precioso, durável, para descrever o que Deus tinha mostrado para ele. Porque essa cidade que está preparada para os céus, que Deus tem reservado para nós, ela é feita de materiais preciosos. Possui 12 fundamentos, com os nomes dos apóstolos, que representam a igreja como coluna e firmeza da verdade. Uma outra observação importante
nesta cidade, na Nova Jerusalém, não haverá mais tristeza. Nós vivemos em um mundo onde estamos sujeitos a todas as intempéries desta vida, a catástrofes, a momentos ruins. Quem nessa vida não está sujeito à tristeza, a desgosto, à depressão? Mas na Nova Jerusalém não haverá tristeza. A Bíblia diz assim, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, a parte A. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Porque aqui é na eternidade. Não haverá pecado, porque o pecado é a fonte de todos os males. Desde que a humanidade pecou, desde que o homem pecou, o primeiro casal, toda a humanidade ficou condenada no estado do pecado. A natureza foi abalada nisso. Então, a criação geme como dores de parto por causa do pecado. E hoje, cada vez mais, a humanidade continua na prática do pecado, se tornando cada vez mais grandes pecadores diante de Deus. Nunca vimos um tempo onde as pessoas são tão materialistas, tão blasfemas e voltadas para o pecado, quanto na era que chamamos de hoje. Mas na Nova Jerusalém não haverá pecado, porque o pecado contamina tudo. E a Bíblia deixa claro, em Apocalipse capítulo 21, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem vai participar dessas coisas é a Igreja de Cristo, a Igreja fiel depositária dos bens de Deus aqui na terra, que pagou todos os preços por amor ao Evangelho, suportou sofrimento, perseguição, afronta e até mesmo morte, mas não negou a Cristo, desprezou o mundo e seus prazeres, viveu uma vida de piedade, de temor a Deus para servir. Esses vão fazer parte da nova cidade, da Nova Jerusalém. E por fim, não haverá mais morte. Todo sofrimento humano gira em torno da morte. Desde o início da civilização até agora, a morte tem sido um espantalho. A morte tem sido um motivo de tristeza para muitos até hoje. Sempre há guerra, sempre há morte, sempre há fome, sempre houve catástrofes e muitas pessoas morreram. Muitas pessoas choram, tristezas, porque a morte tira seus entes queridos. Não importa se a cidade é grande, é uma grande potência, ou se é um vilarejo simples, um povoado. Tanto uma como a outra, sempre há um cemitério onde são enterrados entes queridos. Por quê? A morte ainda reina neste mundo. Mas, na consumação de todas as coisas, na eternidade com Deus, na Nova Jerusalém, não haverá mais morte. Aí a Bíblia diz claramente em Apocalipse 21:4. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Agora, céu e terra, como diz o poeta da harpa cristã, são a mesma grei.
A nova Jerusalém desce do céu, a Jerusalém celeste, sobre a terrestre. E ali viveremos em um perfeito estado eterno. Sim, viveremos aqueles que creem no Evangelho de Cristo e que está firme nas suas promessas, que rejeita o mundo e seus prazeres e segue triunfante seguindo a palavra do Senhor. Então, essa é a nossa esperança, essa é a nossa marcha. Por isso, não desistimos, mas que possamos nos firmar cada vez mais nesta palavra, porque em novos céus e nova terra, Deus tem reservado coisas que só a eternidade nos revelará. E para concluir, quero deixar aqui um trecho da harpa cristã, onde cantou, inspirado, Emílio Conde, número 26 da harpa cristã, onde ele diz assim: quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que venceram a tribulação. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?